Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, né, do estudo das obras de André Luiz, que estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia de Chico Xavier, e vamos hoje começar o capítulo 14, né, que ainda estamos cuidando da desencarnação do Dimas, que nós já vimos no capítulo 13, e hoje o 14 é prestando assistência, né? Prestando assistência a esse irmão que no capítulo anterior acabou de desencarnar, e nós vamos fazer uma recordação. Eu vou fazer então, tudo bem, Thelma? Tudo bem, com os nossos amigos também, desejando que todos estejam bem. E vamos então, né, à recordação do capítulo anterior. Hoje a gente vai começar esse novo capítulo, já caminhando para o final do livro, né? E muito interessante tudo que vamos aprender hoje. Mas vamos passar para a Márcia fazer a recordação, então. Então, o capítulo 13, que era o companheiro libertado, a gente vê todo aquele trabalho dos assistentes, né, do assistente de André Luiz e de todos aqueles que estavam em volta, fazendo o desligamento do corpo físico do perispírito do Dimas. E a gente vai vendo a formação daquele corpo espiritual que foram se desligando através de passes, de várias ações magnéticas, e é interessante porque na Gênese, agora não lembro qual capítulo, Kardec fala que esse desligamento é de célula a célula. Olha, então é algo trabalhoso, não acontece assim de uma hora para outra. Então a gente viu esse desligamento e a gente vê que ao final quem vem ficar com o Dimas e acolhê-lo é a mãezinha dele. E aí ela fica lá. E o assistente Jerônimo fala que ele via ficar ali o dia imediato, né, para que ele pudesse se ambientar com essa nova realidade de que estava ali ele com um corpo perispiritual e não mais no corpo físico. E que dizia que ele ainda continuava mantendo aquele que a gente chama daquele cordão de prata, né, que ligava o corpo físico ao corpo que estava na desencarnação. Então, ele fala lá que eles vai ficar mais um dia, eles vão embora, que no dia seguinte eles iam voltar para fazer esse trabalho final de desligamento do Dimas. E no capítulo agora, prestando assistência, nós vamos ver que André Luiz pede para voltar, para acompanhar esse processo e para não ir somente com o assistente no dia seguinte. Então, ele volta e é isso que nós vamos ver nesse capítulo agora, né, Thelma? É isso mesmo. A gente vai começar ali agora a primeira parte, né? Prestando assistência. A gente colocou essa imagenzinha que foi como ficou ali do final do capítulo 13, né, Thelma? Que é a família ali muito apegada, o médico e a mãezinha já ali recolhendo o Dimas, né? E a gente vê nessa imagem esse fio, né, que liga, esse cordão que liga o corpo físico já inerte e o corpo espiritual que está no colo da mãezinha ali. Isso mesmo. Então, André Luiz continua falando para nós, né, que os companheiros dele, companheiros de missão, pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço do dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim, desembaraçando-me dos laços físicos noutro tempo, não conseguira efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial no transe, para a minha personalidade ainda desatenta ante as questões do espírito eterno, impedira-me a análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma quanto à posição dos recém-desencarnados antes da inumação do envoltório grosseiro. Então, André Luiz está chamando a atenção aí para o caso dele, né? Quando ele desencarnou, foi um processo bem diferente, porque ele estava em outras situações, outras circunstâncias, né? Então, ele agora mais atento, chama atenção esse momento,
oportunidade de aprendizado, onde ele vai observar coisas, né, situações, etapas desse desencarnar que ele não tinha condição de observar, não é isso? Eu achei interessante isso, né, Thelma? Talvez ele nem conseguisse, que foi quem leu o livro Nosso Lar, foram momentos muito sofridos para ele, né, com essa questão da desencarnação dele, quando de repente ele se olha num local que era o estado da alma dele, de muito sofrimento, né? Então ele, como recém-desencarnado, era muito complicado para ele. Então, ele está pedindo lá ao Jerônimo, né, que desse essa permissão para ele participar durante a noite, ficar lá vendo o que vai acontecer com o Dimas. Né? E aí, prosseguindo, ele continua, expondo ao assistente o propósito dele, né, de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho com autoridade suficiente concordava com o meu desejo de um mínimo operário. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. E deixando a casa transitória em plena noite, vi-me em breve no ambiente doméstico, onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais densa. Então, ele comenta, né, a gentileza, a compreensão do Jerônimo, né, em permitir que ele tivesse presente nessa situação, porque ele compreendeu que era o desejo de aprender, né, de conhecer um pouco mais. É bem interessante isso mesmo, né? Dele falar como é que as coisas acontecem, né? Então, tudo você tem que pede uma permissão, porque ele estava ali também em aprendizado, né? O Jerônimo podia dizer, não, ainda não está na hora de você experienciar isso, você ainda precisa talvez aprender outras coisas antes, mas não, vá aprender, né? Interessante. E aí ele diz que entrou na casa e estava cheia de amigos, de simpatizantes, de encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que cuidadosos o assistiam. A nobre matrona reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes atinentes ao desenlace. Relatei os trabalhos pormenorizadamente e, em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube nos oferecer. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados por intermédio dele nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Então, ele está fazendo assim um comentário positivo, né, a respeito de Dimas, da sua responsabilidade, das suas ações. E ele, quando fala aqui, o que me chama a atenção é a casa enchia-se de amigos, né? Estava cheia de transeuntes ali, encarnados e desencarnados, e não tinha qualquer serviço de defesa. Né? Defesa espiritual, que a gente pode explicar exatamente. melhor, né? Que não tinha defesas de proteção espiritual. Como ele fala que tinha trânsito livre, né? De variadas procedências, né? Então, nesse momento, a gente ressalta, né, que o Dimas ele
tinha toda aquela religiosidade, tinha responsabilidade, trabalhava no atendimento aos necessitados, mas a família dele não, né? A família dele não tinha assim vínculos com essa espiritualidade, com esses hábitos cristãos, né? Por exemplo, o culto no lar, aquela oração constante, né? Então, isso, ao longo da existência, vai dando essa falta de defesa aos nossos ambientes, né? Isso é muito importante, eu achei isso muito interessante da gente ressaltar, devido à falta que faz a oração no lar, a falta que faz a nossa nosso vínculo, né, com os espíritos que dão assistência espiritual a todos nós, mas certamente a família também, né? E quando nós estamos desprovidos, ocorre essa falta de defesa espiritual, né? Fica como se a porta tivesse aberta, né? Então, se a porta está aberta, pode entrar Entra qualquer um, né? qualquer pessoa, né? Então, aí a gente vai ver isso mais para frente, mais ao final desse capítulo, que eles falam mesmo sobre isso, né? Que ele tinha a sua proteção, mas ele não protegia o lar, por falta do evangelho no lar e mais, né? E a gente vê até no desenrolar pelo desespero, tanto antes da desencarnação quanto durante a desencarnação da esposa dele, que ela não estava bem preparada, talvez, nesses conhecimentos, não que não sofresse, a gente sabe que vai sofrer, né? Mas, assim, para entender esse momento dele. Então, a gente vai ver isso nesse capítulo também. E o que me chama mais atenção também aqui, que ele fala aqui, né, que estava ali o corpo dele inerte, ligado por esse cordão prateado, né? E como a gente viu no capítulo anterior, que Jerônimo diz que ele vai ficar aquela noite toda porque ele ainda está muito confuso, ainda está muito difícil esse desligamento dele. Então, eles permanecem com ele ainda ligado, até que ele esteja mais preparado para se fazer esse desligamento total, né? É isso. E aí a gente vê, é sempre bom a gente voltar às obras básicas, no Livro dos Espíritos, na parte segunda, o capítulo 3, que fala da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual, né? E aí, na pergunta 155, Kardec pergunta se essa transição, né, tem tempo, ela é rápida, né, que os espíritos respondem. Tem um comentário de Kardec, que ele diz que esse tempo pode ser rápido ou demorado, depende muito de nós. Depende dos nossos pensamentos, depende se nós éramos muito ligados às questões materiais. Então, ele fala bem, bem isso aqui, quando ele diz assim, em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação, quer dizer, ocorre no mesmo tempo. Em outros, principalmente naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existindo, o corpo não tem vida, o problema é essa ligação com o corpo espiritual. Então, o Kardec aqui explica que isso pode ser rápido e pode demorar muito tempo. A pergunta A é: a separação se dá instantaneamente por brusca transição ou haverá uma linha de demarcação, né, traçada entre a vida e a morte? Aí os espíritos dizem que não, que a alma se desprende gradualmente, que não se escapa como um pássaro, né, que sai, né? E aí aqueles dois estados se tocam e se confundem, eles dizem, né? De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. E esses laços se desatam, não se quebram, né? Ele fala, não é brusco, né? E aí Kardec fala que, na verdade, esse tempo demora. A gente estava aqui recordando, antes de começar, o livro Voltei, do irmão Jacó, que ele fala que, no caso dele, demorou esse livro aqui, né, também pelo Chico, demorou 30 horas. Né? No caso aqui do Dimas, a gente vai ver esse desenlace aí num espaço de 24 horas. Né? Mais ou menos isso. Surpreso com as referências, indaguei. Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médios em geral?
A Thelma, antes de você continuar lembrando, ele atuava em reuniões mediúnicas, e o Fabriciano, ele era um trabalhador espiritual das reuniões que o Dimas participava, né? Só para as pessoas entenderem mais ou menos. Uhum. E aí a resposta: não me reporto à generalidade, redarquiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostaria, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa da observação. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e, a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. Então, isso aí é um ponto relevante, né, dos médios, né, daqueles que se dedicam ao trabalho mediúnico, porque o aprimoramento moral é o primeiro, digamos assim, o primeiro ponto, né, que o médium deve se dedicar para não estar apenas recebendo comunicações, né? Porque receber comunicações faz parte do fenômeno, né? Mas o aprimoramento é que é importante. O que estamos fazendo da mediunidade? E a gente sabe que existem os médios que são influenciados, que estão em questões até obsessivas, né? Devido a essa falta de responsabilidade, de entender a finalidade da mediunidade, porque é muito sério isso. Lá no capítulo do livro dos médiuns, onde ele fala, né, a influência moral do médium, né, é importante a gente, primeira parte que nós devemos estudar, esse item. Né? E aqui chama a atenção porque André Luiz ele fica meio encafifado, né? Porque o Dimas atuava como médium, ajudou muita gente. Então ele tipo assim, por conta disso ele está tendo, por causa disso é que ele está tendo um atendimento especial, tem alguém aqui direto cuidando, né? E aí ele diz que ele não se reporta à generalidade, né? Porque a mediunidade é um serviço como outro qualquer, depende de como nós trabalhamos. Só que a gente sabe que o Dimas fisicamente até se desgastou muito por conta de todo o trabalho de abnegação que ele tinha em atender a esses sofredores. Então, assim, ele também era merecedor, né, dessa ajuda, que todos nós vamos ter, quer dizer, ele falou a generalidade, quer dizer, todo mundo tem um auxílio na hora de desencarnação. Só que uns fazem por onde, às vezes, ter uma atenção maior, até para a continuidade dos trabalhos, quando sair dali. Então, mas nunca que a gente possa. Tem esse medo, então ele vai ter algo especial para ele. Não, todos temos um atendimento, só que uns passam a ter um atendimento mais específico em função também de tanto que se dedicaram, né, que tanto cumpriram a sua missão, aquilo que foi planejado. Então, A é isso que questão ele da traz. responsabilidade, Exatamente. né, da tarefa. Então, o que é? Falo, olha, porque a mediunidade é um título de serviço como qualquer outro. Se você atua no bem, independente de ser médio ou não ser médio, você é merecedor de ter aqueles espíritos que estão ali com você o tempo todo, trabalhando e tudo, de na hora da sua... A gente não tem amigos e parentes que estão sempre, às vezes, cuidando da gente, do mesmo jeito quando a gente desencarnar, né? Agora, quando a gente não está com esse coração desse jeito e com a mente assim, nós vamos ter ao nosso lado aqueles que nós cultivamos com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Esses é que estarão ao nosso lado na nossa desencarnação. Mas mesmo assim, não deixaremos de ter assistência. E aí ele continua dizendo, né, que a aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas.
Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes espectadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação, se contam com a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. E aí ele escuta as observações sensatas do meu amigo, que é o Fabriciano, né? E registra isso na nobreza da sua alma. Aliás, registrado na nobreza da alma do Fabriciano, ele passa, então, a considerar todas essas responsabilidades em torno da tarefa. Né? E antes, no slide anterior, ele falou daqueles médios que, diante de uma dificuldade, ele abandona a tarefa. Né? Então, ele aqui coloca várias questões. Né? Esses que abandonam as tarefas facilmente não suportam a aproximação de espíritos infelizes ou desencarnados, porque primam por aquelas comunicações mais de espíritos mais elevados, né? E estaciona ali a menor situação de dor. E, geralmente, esses médios se encontram, sim, atraindo espíritos com a sintonia semelhante para eles. Né? Então, ao desencarnar, ele fala aqui, né? Se recebem faculdade... Não, antes disso. Seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas do nosso plano, para o atendimento a esse médium. Né? O que ele fez do trabalho, o que ele fez da mediunidade, como é que ele entendeu a responsabilidade. Não é isso? É isso mesmo, porque a mediunidade, quando a gente vem, no caso aqui, né, falando da doutrina espírita, que a gente tem centro espírita sem reunião mediúnica, né? Ali a gente tem, apesar de até existir, mas é difícil, sim, né? Tem sim. Pior a gente sabe que tem, né? Mas o espiritismo se baseia nisso, nessa comunicabilidade, é um dos preceitos, né? Um dos pilares do espiritismo é a comunicação entre os planos, principalmente no que ele fala aqui, na questão de ajudar a todos esses desencarnados em sofrimento. Então, o médium que só quer dar comunicação para espíritos superiores, benfeitores, não é para isso que aquelas reuniões estão. Lógico que essas comunicações vêm e nos ajudam muito, muito, mas a nossa missão maior é estar ali atendendo os sofredores, quanto entendendo os encarnados também, mas principalmente os desencarnados, que é o trabalho das reuniões mediúnicas. Então, ele está falando aqui, né, que quantos e quantos médiuns querem essas benesses de só receber benfeitores. Aí, se ele é de vidência, ele quer exteriorizar fluido. Se é de incorporar, se é de intuição, ele quer incorporar. Então, ele nunca está satisfeito, né, com aquilo que ele recebeu e com aquilo para o qual ele veio programado para se dedicar. Né? Mas é isso. A nossa tendência é estar sempre querendo a comunicação, querendo seja a psicografia, seja a psicofonia, mas acontece que a mediunidade não é isso, porque isso é o fenômeno mediúnico. Né? A mediunidade, a gente entende em relação ao próprio Livro dos Médiuns, que é para nós crescermos, para nós nos aprimorarmos com esses exemplos que vêm nos enriquecer através dessas comunicações. Porque os espíritos podem fazer esse trabalho, nós não somos assim a parte principal. Né? Eles se utilizam, mas precisamos ser bons médiuns, né? bons instrumentos, porque senão nós estaremos arrumando débitos, né, para nós mesmos. Até porque, né, Thelma, nós espíritas somos muito pouco numa humanidade inteira, o que seriam dos outros, né? E antes de existir as casas espíritas, já existia o atendimento mediúnico no plano espiritual. A gente viu aí nesse próprio livro
a Luciana, como é que ela atuava lá na mediunidade, lá atendendo os espíritos necessitados. Exatamente. Então, a espiritualidade não precisa da gente, não. Nós é que precisamos deles. E o foco maior não é receber comunicações. Não, a gente fala isso com certa segurança, porque está lá no livro dos médiuns. A Dona Ivone fala sobre isso naquele livro Testemunhos, né, do próprio... Recordações da mediunidade. Também, né, ela fala sobre isso. E por quê? Porque as pessoas querem receber a comunicação. E, às vezes, pode ser a comunicação que é da própria alma, porque o espírito tem que trabalhar muito, muito esforço para conseguir comunicações valorosas que todas são, né, mas de espíritos superiores. Nós é que temos que nos aproximar deles. Né? Aí está o trabalho. Por que se formar a expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Né? Por que o Dimas mereceu esse atendimento, né, esse socorro? Porque aqui, na verdade, né, Thelma, ele já tem ali o Fabriciano e outros, né? Então ele tá pensando, mas por que ainda teve que vir Jerônimo, mais uma outra equipe, para também ajudar, né? Pois é. Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou: não obstante nossa amizade ao médium, quer dizer, ele já começou apresentando o Dimas, os seus serviços, né, de uma forma assim positiva. Então, agora ele está falando da amizade. Quer dizer, embora tudo isso, ele tinha uma amizade ao médium, mas não foi possível acompanhar-lhe o transe. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não lhe seria possível prodigalizar-lhe caso viesse diretamente para a nossa companhia. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. E aí ele pergunta, né? Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas, né? A gente já viu isso em outras perguntas dele, nesse próprio livro, eu acho que em outros também, agora eu não lembro, né? Mas é interessante aqui, né, Thelma, porque o Fabriciano diz, ele poderia estar ali, mas ele fala que, quando ele diz que ele não teria condições de proporcionar o repouso, apesar de já ser um espírito já mais preparado e tudo, ele fala que não seria possível fazer, então a espiritualidade superior é que designou isso, né? Interessante. E a gente aqui tem uma situação também interessante, porque tem uma escala, né? Uma hierarquia, né? Uma hierarquia de autoridade. Então, isso é muito, muito forte, porque várias vezes a gente vê falar sobre isso. Então, essa organização, ela obedece a essa hierarquia espiritual, né? O respeito que cada um tem como é que fala? Da conquista do outro, ou do grau que o outro ocupa, né? Ali né? Faltou a palavra agora, a função que ele exerce, né? Então, isso tudo é muito interessante para a gente ver de onde vem essa organização. E isso sem uma crítica, sem um sentimento. Melindres. Um sentimento de melindre, que o outro é mais importante do que eu, né? O que a gente sente, por exemplo, numa casa espírita, na nossa organização física, né? Onde existe aqueles que estão com uma responsabilidade em determinadas tarefas e outros que estão em outras, mas nem por isso é mais importante do que o outro, né? Então, isso é o respeito a cada um, a conquista de cada um, a situação, né? Que é diferente para nós, porque no mundo espiritual
esses que já estão nessa escala aí de trabalho têm mais ou menos o mesmo grau, né? Mas é interessante que, mesmo tendo o mesmo grau de conhecimento, eles obedecem, né? Que ele fala, não, entrou em jogo autoridades superiores nossos, né? Que resolveram proporcionar-lhe o repouso, né? Então, ele não poderia? Poderia, mas as necessidades do espírito era de uma maneira não especial, mas de uma maneira específica, né? É o que eu entendi, né, que eles dizem que eles resolveram deixar que o Dima repousasse. E aí ele fala, o que não nos seria possível realizar. Quer dizer, então, assim, ele talvez levasse... Reconhece, né? Ele reconhece isso, essa incapacidade dele de proporcionar esse repouso que o Dimas merecia e que foi decidido dar a ele. Então, é uma Apesar da questão, né? amizade. Apesar, né? Caso ali falo, caso ele viesse diretamente para a nossa companhia, ele não teria condições de ter esse repouso. Então, ele está tendo esse repouso no colo da mãezinha, aí veio uma outra equipe também para ajudá-lo nessa desencarnação. Tudo isso merecimento em função do trabalho dele também. Então, ninguém está aqui, os espíritos não estão desmerecendo o Fabriciano, não. Mas assim, olha, nós resolvemos que o Dimas merece um repouso maior. Esses cuidados, né? Esses cuidados, e ele tinha plena noção que ele não tinha condição de proporcionar, né? Então, é bem interessante isso, assim, dessa humildade dos espíritos, também de reconhecer até onde eles conseguem ir. E o respeito entre si, né? Exatamente. Entre a tarefa de um, a tarefa do outro, numa sintonia muito lúcida, né? Harmoniosa, muito interessante. E aí ele vai falar, né? Vai responder aquela pergunta, né? Deixa eu voltar lá para a gente ler de novo. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupo socorrista. Então, ele pergunta, quer dizer, então, que nem todas as desencarnações, mesmo que sejam pessoas dignas, não tem esse amparo, né? E aí ele fala, nem todas, confirmou o interlocutor, acentuando. Todos os fenômenos do decesso, quer dizer, da morte, da desencarnação, contam com o amparo da caridade, afeta as organizações da assistência indiscriminada. Quer dizer, todos temos esse amparo. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Então, voltando lá à questão do médium, né? Se o médium não teve aquela responsabilidade, médium no sentido geral, né? O trabalhador não teve uma atenção de responsabilidade com a sua tarefa, o compromisso, nem a palavra é comprometimento, né? Com a tarefa, então é claro que isso vai contar para ele naquele momento, né? Mesmo que ele seja um personagem aí importante dentro, vamos dizer, do movimento espírita, né? Mas se ele não teve esse trabalho, essa cuidade, essa dedicação, esse comprometimento, ele não terá uma atenção tão específica, né? Mas todos nós teremos, né? Mas assim, temos o amparo. Temos esse amparo, enfim, mas tem uns que, pelo trabalho que realizou, é a questão do merecimento. Exatamente. Todavia, objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto, ele fala, não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior? Quer dizer, ele está explicando que tipo de pessoa ele está se referindo. Sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Aí houve uma breve pausa e acrescentei para fazer-me mais claro. Ele ainda coloca outra pergunta, né? Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê nas circunstâncias? Né? Vamos ver a resposta dele aí. A gente né? vai ler a resposta dele, mas a gente sabe que não, né? Porque todos claro nós que não. temos o amparo.
Ninguém nasce sem amparo espiritual e ninguém desencarna sem esse mesmo amparo, né? Aí ele até riu, né? O Fabriciano riu com franqueza e retrucou. Isso poderia acontecer, temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidades de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Aí ele vai contar um exemplo agora, né? Vai contar uma historinha de uma senhora bem interessante, né? Que E a aconteceu gente, na semana passada para ele. prestemos atenção nessa história, que muitos de nós nos colocamos nesse comportamento, né? Então, na semana que findou, por exemplo, ele está contando, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, né, da beneficência, da caridade, foi ligada, dedicada à corrente de serviço, organizada por amigos nossos, verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da alma, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Né? Todas leviandades do marido bastariam para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. São aquelas palavras, aquelas frases, né, que a gente fala na hora da aflição, na hora da dificuldade. Eu queria morrer, né? E muitos, no caso aqui, ela desejou mesmo, diante das leviandades do marido. Né? Vamos concluir aqui para ver o que ele fala. Pela cólera, pela intemperância mental, criou ideia fixa de libertar-se do corpo, de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. A gente vê aí que o suicídio indireto ele pode ser praticado de várias formas. Né? Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam. E tanto pediu a morte, né? Tanto insistiu entre a mágoa, a irritação persistente, que veio a desencarnar em manifestação de interícia complicada com simples surto gripal. Trata-se do verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso, e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas. Há 2 dias, em condições impressionantes e tristes. Então, a gente vê aí... Diga. A gente pensa, às vezes, que é maldade, mas não é não, porque se ela, com esses pensamentos, que olha só, gente, com os pensamentos dela de raiva, de mágoa, irritação, ela acaba pegando uma gripe, que é um vírus, de forma dos... O sistema imunológico agiliza. Isso. E daí ela acaba com a icterícia, que ela prejudica o fígado, né? Acho que é o fígado. E ela acaba perdendo as forças e desencarna antes do tempo dela. Se eles desligassem ela do corpo, né, desse cordão que liga mais rápido, do jeito que estavam os pensamentos dela, provavelmente ela seria perturbada por esses espíritos que poderiam estar em volta dela. Então, quer dizer, eles a mantêm ali, mas mesmo assim, junto dela, mas até para ela perceber o que ela fez, a atitude que ela, né, que ela tomou, porque ela resolve acabar com a vida dela, né? Não diretamente, né, mas indiretamente,
ela queria morrer, né? E aí ela vai fazendo de tudo para acabar desencarnando, né? E vai ser responsabilizada, né, como Pelos suicida, atos. né? Isso aí a gente viu aí o exemplo de André Luiz, quando ele até começa esse capítulo se reportando ao momento da desencarnação dele. Não sabemos o que vai ocorrer, mas ela vai passar certamente por um período de perturbação maior, né, necessário essa compreensão. Não E o que não sabemos como. teria, e o que não teria necessidade, né, Thelma, se ela tivesse, porque, como ele fala assim, com o nosso ego ferido, se sentindo ferida, não conseguindo suportar, que às vezes a gente não sabe, podia ter sido traição do marido, que não é fácil suportar tudo isso, mas ela poderia ter dado a volta por cima, ter conseguido, né, sair dessa situação, mas ela se vitimou e se vitimando, ela foi acabando aos poucos com a saúde dela, com mágoa, irritação, raiva e tudo que veio ali, e ela conseguiu ficar doente, e dali ela foi se entregando, não era um suicídio direto, mas era, como eles falam aqui, um suicídio indireto ou inconsciente. Mas Aí a ela, no gente. fundo, e apesar de ele falar aqui, ela era extraordinariamente caridosa, mas também muito ingênua. Mas Tinha ela não noção teve da caridade continuidade. consigo mesmo, Com ela né? mesma, Ela não teve caridade exatamente. consigo mesmo. E a gente vê assim, a gente às vezes fala assim: ah, ninguém morre antes da hora. Morre sim. Morre porque, pelo desejo, né? Nós antecipamos a nossa vida levando esse débito conosco mesmo, né? A falta de caridade consigo, com a sua saúde, com o corpo, com tudo que ela sabia, mas ela naquele momento ela não utilizou, né? Em favor dela mesma. Eu estava lembrando que a gente está estudando o livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, logo nos primeiros capítulos ela fala sobre letargia e catalepsia, né? E ela dá o exemplo de Lázaro, que dizem que estava em depressão, tudo mal, que assim que ele acaba se deixando chegar naquele estado, né? E acaba né, já praticamente ali morto, mas pelo estado da alma dele, né? Então aqui a gente está vendo essa senhora nesse exemplo que ele dá aqui, né? Mas é triste Quando mesmo. Jesus fala levanta-te, é justamente para nós esse chamado, né? Para nós Exatamente. levantarmos, colocarmos o nosso sentido na vida, né? Termos atenção com a nossa encarnação, que não foi dada por acaso, né? Foi dada para nós progredirmos. E aí ele vai continuar, né, dizendo que não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora, o diretor da comissão de serviço a que se filiara a imprevidente amiga recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. Mas A ela complicou a vida dela, né, Thelma? maior Mas débito, mesmo assim vocês veem, tá? Por espírito de compaixão recolheu-a, sim. né? Porque ela Uhum. não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte que a gente está falando. Ela, do jeito que ela estava, ela podia ser cercada desses espíritos que estão vibrando igual a ela, né? Porque a gente sempre vai, depois da desencarnação, ou mesmo aqui, a gente está sempre rodeada de espíritos que estão com a mesma vibração que nós. Então, Um olha, vírus, né? ela poderia sofrer muito mais, mas eles ainda a recolheram. Mas ela teve mérito, a gente vê que ela teve mérito pelo Lógico, bem que ela que ela praticou, fez, ela teve exatamente. esse mérito, né? Então, de certa forma, teve uma assistência, sim, não igual a Uhum. Dimas, mas Que foi a ela pergunta de André Luiz, né? Se todo trabalhador, todo médico teria, né? E aí ele deu um caso de que não seria igual ao Dimas, né? Uhum. A elucidação atingira-me fundo, informara-me sobre o que desejava, quer dizer, respondeu à pergunta dele. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, estampando belo sorriso, aduziu: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária.
Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Então, a gente tem o desencarnar de acordo com a vida que nós vivemos hoje, né? Exatamente. Nós estamos trabalhando isso de acordo com a vida que a gente que as nossas ações, como é que a gente utiliza do nosso tempo, como é que a gente faz, né? Com tudo isso que a gente já sabe, né? Por isso que ele fala aqui, a gente não consegue ter a paz sem que a gente semeie antes, né? Para que a gente possa chegar a essa paz. Então, alguém você para gozar o descanso, a gente tem que merecer esse descanso. Uhum. E ela não fez por onde merecer esse descanso. Ela ainda teria muito tempo de trabalho, que ele disse no início que ela era relativamente nova. Ela ainda teria muito tempo de trabalho ainda. E aí é isso, né, Thelma? Chegamos ao nosso final aí dessa parte primeira desse capítulo, esperando então que vocês tenham aproveitado, porque nós temos ainda muitas coisas para falar. Esses 3 capítulos, o 13, o 14 e o 15, são bem tratando desse processo da desencarnação. E nós vamos ver desencarnações diferentes, né? Começamos aqui pelo Dimas e vamos ver outras também. Então, é para a gente ficar aí atento. E desejando a vocês que todos fiquem com Jesus, que aproveitem bastante, releiam o capítulo anterior, esse capítulo, para que a gente possa aproveitar ao máximo. É isso aí. Então, até semana que vem, se Deus quiser, e estejam sempre conosco. Não esqueçam de dar o like, se gostaram, compartilhem com seus amigos, né? E sempre é bom nós compartilharmos os bons materiais que nós temos com aqueles que precisam, né, de conhecer também. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma. Até lá, amigos. Tchau, tchau.